the cold wind blows. I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. I see broken-hearted people staring at me, all searching 'cause they still believe. Oh, love ain't a stranger. I was alone when I needed love. So much I sacrificed. My friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Lord have mercy. Love ain't a stranger. I was alone and I needed love. So much I sacrificed, all I was dreaming of. Can't hold the passion. Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora é hora de aprender as linhas de violão e guitarra desse sonzão que você acabou de ouvir aí. É a música Loving No Stranger do Whitesnake. Na gravação de estúdio da música foram gravadas 2 guitarras e 1 violão. Aqui eu tô com a Vintage V100 AFD e o violão que eu usei na aula toda é o Eagle MA663. E pra timbrar a guitarra eu tô com um Lane Cube 12, olha só as configurações. O grave em 50%, o médio mais aberto, podendo ficar até no total, e o agudo em 80%. O meu tone está todo aberto e o ganho da distorção em aproximadamente 70%. Nos momentos clean, ele cai para casa dos 20%. A música começa com um sintetizador e logo em seguida o vocal entra cantando a primeira estrofe. Você tá vendo aí na cifra as marcações e é bom ficar de olho nelas, ok? Percebe que só no final dessa primeira parte começam a aparecer os acordes, mas quem inicia tocando agora é o violão.
Na primeira e segunda estrofes, ele vai tocar essa progressão de acordes, em cima do Ré com sexta com baixo em Fá sustenido, Sol com nona, Lá maior, Si com nona, e o Mi menor. Confere agora todo o trecho da introdução até a segunda estrofe, que logo na sequência eu te mostro como o violão faz. Oh, love ain't no stranger. I looked around and what did I see? Broken-hearted people staring at me. Oh, searching 'cause they still believe. Oh, love ain't a stranger. O arpejo que o violão toca durante a primeira e a segunda estrofes que você ouviu agora é bem simples. Você inicia tocando no Ré com sexta, com baixo em Fá sustenido, na sexta corda, quarta e terceira. Beleza? Depois você já vai montando o acorde de Sol com nona, ó, e é por isso que foi escolhida essa forma aqui, para você apenas colocar o dedo 3 na sexta corda e o dedo 4 na segunda, tá? Toca uma vez na sexta corda. Aí você vai dar um pequeno espaço de tempo e vai seguir tocando na quarta, terceira e segunda, ó. Beleza? Se eu tocar no Ré e no Sol, fica mais clara a passagem, ó. Beleza? Depois você vai pro Lá maior e vai tocar na quinta, quarta e terceira cordas, nessa ordem. Monta o Si com nona, e aí você tem que prestar atenção apenas no hammeron que vai ter aqui na quarta corda. Desse jeito, ó. A estrutura do tempo também pro Lá e pro Si com nona é a mesma. Você toca direto no Lá com maior, depois quando vier pro Si, toca no baixo, né, na quinta corda, espera um tempinho e segue fazendo, ó. Beleza? Agora eu vou tocar a sequência toda por 2 vezes para você ver a passagem, ó. Mas no final ainda, antes da guitarra entrar, você toca uma vez no Mi menor e no Lá. No final da segunda estrofe que a guitarra vai entrar. Tanto nesse momento como durante a terceira estrofe, vai seguir a mesma sequência de acordes. É no Si com quinta, no Lá com quinta. Você vai reparar que nesses acordes, geralmente eu costumo tocar muito na terceira e quarta cordas, ó. Mas você pode manter a forma. Ok? O Mi com quinta nessa forma. E uma oitava acima aqui, ó. E também o Ré com quinta. Dá só uma olhada como é que fica essa parte toda. I feel the emptiness now, I know so well.
guitarra com distorção vai aparecer no final da segunda parte, e aí ela já vai apresentar a passagem que vai ser feita nas estrofes. Desde o final da segunda estrofe e durante a terceira estrofe, você tem que entender 4 trechos que praticamente se repetem. Esses 2 acordes que você vê aí entre parênteses na cifra estão assim indicados pois tratam de uma passagem. Você toca uma vez no Si com quinta, uma vez no Lá com quinta e uma vez no Si com quinta. Lembra daquela passagem que eu falei para você tocar apenas na terceira e quarta cordas? Então é isso. Tocando apenas nas 2 cordas. Ok? Dá no mesmo. Aí depois você vai repetir a quantidade de vezes indicadas, que tá aqui embaixo, ó, 3 vezes. E para fechar, antes de começar a terceira estrofe, você toca no Lá com quinta e descansa nesse Mi com quinta mais grave. Beleza? Mas ó, você vai tentar isso tocar de forma mais livre, desse jeito, ó. Certo? Depois então você vai fazer a passagem no Si com quinta e no Lá com quinta por 2 vezes e vai tocar no Mi com quinta e no Ré com quinta. O Mi com quinta mais agudo dessa vez, ó. Agora faz a passagem 3 vezes e toca no Mi com quinta e Ré com quinta novamente. E fechando a terceira estrofe, você faz a passagem uma vez. Ok? A sequência é bem simples mesmo. Você deve treiná-la antes de forma separada e só depois tocar em sequência. Tudo então vai ficar assim, ó. Ó, agora vem o refrão da música e nele a guitarra vai tocar em cima do Sol com quinta, do Ré com quinta e do Lá com quinta. A sequência vai ser bem simples, mas fica ligado no ritmo. No refrão, o ritmo muda. Nesse primeiro aqui, você vai ter que aprender 2 novos trechos. O primeiro deles começa tocando no Sol com quinta 4 vezes para baixo com palm muting, ó. Depois você toca no Ré com quinta uma batida solta e 2 toques abafados, bem na hora da troca do acorde, ó. Abafa com a mão aqui e também tenta fazer o palm muting com a mão direita, ó. Ok? E para fechar você vai descansar no Lá com quinta. Passando pelos 3 acordes então. Bem lento. Mais uma vez agora, um pouco mais rápido para fazer mais sentido, ó. Ok?
esse é o primeiro trecho. O segundo trecho parece com o primeiro. Inicia no Sol com quinta da mesma forma. E quando for pro Ré com quinta, vai fazer 2 vezes a mesma coisa que você já fazia, ó. No Lá com quinta dessa vez, você vai tocar 2 toques mais rápidos, ó. Deixando soar também. O segundo trecho, então, fica assim, ó. Um pouquinho mais rápido. Bom, esses 2 trechos aqui que você aprendeu agora se repetem no primeiro refrão. Você vai tocar as 2 coisas em uma sequência por 2 vezes. Assim, ó. Beleza? E depois, na sequência, para voltar para a estrutura da música, você vai tocar aquela passagem no Si com quinta e no Lá com quinta, certo? E depois no Lá com quinta, descansando no Mi. Ó, agora algumas coisas vão se repetir. Nessa quarta estrofe que vem agora, você vai fazer a mesma coisa que fez na terceira e depois vai tocar o refrão novamente. A novidade agora é por conta do solo. Confere ele todo aí. A primeira parte do solo possui 2 frases. A primeira é bem simples, você vai tocar na casa 2 da terceira corda e vai dando um bend lentamente até alcançar o som da casa 4. Depois, na segunda frase, a mão vem pra cá, ó, e aí você vai tocar assim, ó. Presta atenção na digitação, ó. Tudo. Na segunda parte, você começa dando um bend na terceira corda e depois toca na primeira, ó. E fecha fazendo uma sequência descendo, ó. Se ligar esses 2 trechos, fica assim. A parte 3 é a maior do solo. Você vai começar tocando nessa região uma subida, ó. Depois você vem aqui para a região da casa 7, 9, vai subir mais ainda e depois vai fechar na casa 12, dando um bend de 1 tom e meio. Olha só. E para fechar tem essa frase na segunda e primeira cordas, ó. Se
você tocar tudo ligando, fica assim, ó. Na parte 4, você vai continuar tocando nessa região aqui, ó. Porém, agora a frase é diferente, ó. E aí, quando for para fechar o solo, você vai vir tocar aqui na frente, ó, na região da casa 19. Atenção no final pro bend de um tom e meio, ó. E sustenta, ok? Agora eu vou tocar o solo todo mais lento para você acompanhar e praticar junto antes de treinar no andamento original da música. A guitarra base e o violão tocam a mesma coisa no solo, seguindo a mesma forma que eu ensinei lá no início da música também. Portanto, se você não assistiu o que o violão toca para fazer esse arpejo aqui, é bom dar uma conferida antes. Você vai perceber que a única diferença vai ser no primeiro si com nona que você vai tocar. Vai ter um arpejo um pouco diferente. Olha só. Viu? A frase é bem parecida, porém toca na terceira casa da segunda corda e segue descendo, ó. Depois cai no sol com nona normalmente. E aí encerra já fazendo como já foi feito. Você tem que prestar atenção também que na última vez que você for tocar isso aqui, essa última tablatura referente ao sol com nona, ao lá maior e ao si com nona vai ser diferente. Você vai tocar uma vez no sol com nona e depois 2 toques rápidos no lá maior. Ok? Eu vou tocar aqui agora como se fosse a última vez que eu estivesse tocando a base no solo. Agora em diante, até o final da música, a estrutura segue repetindo as partes que você já aprendeu. Mas existem alguns pontos que você tem que prestar atenção, como na passagem do final da quinta estrofe e também lá no finalzão da música, ok? Olha só. Who knows where the going blows? I guess my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Lord have mercy. Love ain't a stranger. I was alone and I needed love. So much I sacrificed all I was dreaming of. Had both passion, soul and
O final da música é feito todo ele com a mesma sequência de arpejo que você tocou na base do solo. Porém, na última vez que ela for tocada, vai ter uma variação. Ó, então primeiro você toca normalmente. E aí na última vez vai ter a diferença a partir do sol com nona, do segundo, olha só. Tá vendo esse acorde aqui? É uma novidade que vai aparecer apenas no último acorde da música. Isso é um Si menor com 11ª. Eu vou tocar agora em sequência para você ver a diferença entre os dois trechos, como se fosse a penúltima vez e a última vez que a gente estivesse tocando aqui a base do final, ó. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado e também aprendido. Para aprender sempre mais, é só ficar ligado aqui no Cifra Club. Um abração e até a próxima. E também o Ré com quinta. Dá só uma olhada. Ih! Vamos fazer, não, daí mesmo. É.